sessão extraordinária de número 65. Não havendo hoje comunicações da presidência, dado que se tem alguma comunicação da secretaria. Então eu inicio com o momento aberto e chamo o primeiro inscrito, o Dr. Paulo Alvarenga, da Unidade Santo Amaro. Bom dia a todos. Queria começar essa explanação dizendo que eu cheguei mais cedo que o Guilherme, porque ele fala melhor que eu, então quero começar aqui com a minha breve exposição. Eu tenho assistido aqui os debates lá da Unidade Santo Amaro e ainda sou o coordenador regional sul da capital, e a Unidade de Santo Amaro é uma das unidades dessa regional. E eu gostaria de, a maioria, acredito, dos conselheiros e dos membros da administração já saibam que da situação lá em Santo Amaro em relação à grande demanda e à dificuldade do atendimento. E eu queria deixar aqui consignado que durante esse ano em que eu ocupei a coordenação regional, o projeto que eu tentei encampar foi justamente na direção que o atual conselho e a administração estão seguindo, que é da incorporação do polo do segundo atendimento. E várias reuniões foram feitas, tanto com os colegas da família quanto os colegas do civil, buscando exatamente um projeto formal para conclusão dessa tarefa. E nesse sentido, eu como defensor também que atua na área civil e os colegas da área civil, apresentamos à administração superior o projeto de incorporação parcial da área civil ante a recusa dos colegas da área da família de trabalharem, inclusive, nesse sentido. Então, assim, não houve um movimento dos colegas da família no sentido de esclarecer o motivo pelo qual não desejavam a incorporação da área da família, né? Então, assim, uma situação que não ficou muito clara, que era o porquê, né, que isso não iria acontecer. Principalmente diante da experiência de São Miguel, né, e Itaquera, unidades em que eu pessoalmente fui visitar, né, e fiquei realmente surpreendido no bom sentido, né, da harmonia e da forma como os colegas de lá trabalhavam e trabalham, né. Então, tentei com todas as forças realmente convencer os colegas nesse sentido de que a incorporação é um passo importante para a melhoria do atendimento ao usuário da Defensoria Pública, e principalmente porque, no meu modo de ver, traz uma nova, uma mudança de conteúdo, de atuação dos defensores, né? Uma atuação, vamos dizer assim, pode-se dizer até integral, né? E que, no meu modo de ver, efetiva o princípio da unidade da Defensoria Pública, né? Porque você não segmenta a atuação do defensor. E, além desse aspecto, eu vejo também um grande avanço da incorporação no sentido de buscar uma harmonia entre os colegas que trabalham naquela unidade. Por quê? Porque sempre existirá a discussão, se você só faz DI, se você só faz inicial, eu trabalho mais que você. Essa discussão, ela se você tem uma unidade que esse atendimento é segmentado, isso aí é inafastável, tá? E para o dia a dia, isso é muito ruim.
no dia a dia, as questões são infinitas. Desde o estagiário, não, mas esse é o meu estagiário, esse não, esse é o seu servidor, essa é a minha impressora, né? Então, assim, eu entendo que a incorporação, ela resolve várias questões e melhoram realmente o serviço. Em relação especificamente à unidade de Santo Amaro, me parece que realmente é o modelo a ser adotado e não vejo um ou outro modelo, né? Tanto que nós estamos aqui há 15 dias debatendo isso e nada foi apresentado no sentido contrário, né? Então, assim, eu não quero incorporação, tá, mas você não quer, então o que você quer? Né? Você quer continuar fazendo o agendamento do assistido para daqui a 90 dias? Você não quer dar simplesmente uma informação processual para o assistido? Né? Você quer fazer um retorno do atendimento do polo para daqui a 90 dias? Né? Então, assim, são questões que me parece que não foram respondidas, porque simplesmente eu acho que não tem resposta. Não tem resposta razoável, né, no âmbito desse Conselho Superior e no nível que essa administração tem conduzido a questão, tá? Porque, sinceramente, esse assunto foi discutido e foi apresentado inúmeras vezes com os responsáveis na administração superior e na distribuição de cargos eu fiquei frustrado realmente com um direcionamento totalmente oposto daquele que tinha sido discutido e conversado, né? E fiquei muito, fiquei realmente impressionado com o fôlego, né, e com a disposição dos conselhos do conselho e da administração de conduzir essa questão. E o que mostra que só a vida mesmo, né, que vai nos dando oportunidade para reconhecer alguns erros e oportunidade de melhorar e de acertar o caminho, né? Então, eu acho que essas são as minhas palavras. Eu acho que eu não fui nem muito objetivo, mas esse era o meu recado. Assim, eu acho que eu tentei... acho que aqui agora, acho que nós estamos aí em uma das últimas reuniões para isso. E eu tentei realmente esperar as manifestações, ver né, se realmente havia uma proposta responsável no sentido contrário da não incorporação. E eu realmente não vi isso aqui. Né? Ninguém veio aqui e apresentou nada de concreto e nada de responsável, né? E com alguma mudança de conteúdo e de filosofia. Então, eu acho que realmente... Eu acredito que nós estamos no caminho certo e podem ficar tranquilos e que esse é o caminho e espero que realmente que consigamos aí efetivar essa incorporação. Obrigado. O próximo inscrito, o Dr. Guilherme Pitinho, na unidade de Santo Amaro. Bom, queria primeiro dar bom dia a todos. Eu tive um período aí que estava ausente, meu segundo filho nasceu agora no dia 4 de maio. Rafael, aí, igual o nosso atual DPG, Xará. Eu queria ter participado dessa nomeação, pelo apreço que eu tenho por você, Rafael, e por toda a equipe. Queria ter participado, estou vendo alguns candidatos aqui que eu indaguei, né, como examinador de direito constitucional, estão aqui presentes, ansiosos para trabalhar também. Queria estar presente no curso por causa disso, né, nascimento do meu segundo filho. Enfim, não participei de um momento importante da carreira, mas estava presente ali de coração. E hoje eu estou aqui mais para dar essas boas-vindas para todos, para os candidatos inicialmente, e também para a atual administração, que acho que vai ter muito para contribuir agora com essa renovação que a carreira optou. E já eu vou buscar ser bastante sucinto, acho que hoje não cabe muita discussão, pelo tempo que vocês já estão aí nessa discussão sobre os cargos, né? Minha ideia é só falar durante, no máximo, 5 minutos para expor um pouco a situação de Santo Amaro.
Bom, em primeiro lugar, queria dar parabéns pela postura que essa administração está tomando, o defensor-geral e os demais conselheiros, de não falar da boca para fora que busca a extinção do polo. Porque o que a gente viu na administração anterior era essa postura sendo adotada, mas concretizando justamente o contrário, né, o reforço do polo. Então isso foi uma atitude que, além de nos ter surpreendido, mostrou uma falta de coerência que eu acho que essa administração agora está sendo adotada, está mostrando, né, a coerência do diálogo e das medidas concretas. Então é isso que a gente nos deixa contentes de que o que se busca fazer está sendo feito. E, ao meu ver, o que está em discussão hoje é justamente o avanço da defensoria, né? Quando a gente fala em relação à questão de incorporação, a gente está buscando avançar. E acho que, tendo isso como premissa, nós, defensores do cível, queremos avançar juntos e demonstrar que isso vai valer a pena, né? Acho que é inegável que o sistema de polo é um sistema já falido. Acho que é inegável também que foi necessário, num certo período da instituição. E a gente, então, como eu disse, nós, defensores do cível, o Paulo, a Tatiana, a Carolina, a Maria Cláudia, a Luciana e o Alex, junto comigo, somos em 7, queremos contribuir para esse intuito que a administração já está se mostrando disposta a adotar, né, de fazer um atendimento melhor para o assistido e ganhar eficiência do nosso serviço. Como o Paulo disse, a gente buscou um consenso em dezembro do ano passado para fazer essa proposta em conjunto. Como não foi possível, já que é difícil essa unanimidade com 27 colegas na unidade, né, a gente não quer perder essa oportunidade e quer avançar mesmo assim. Então, o pedido que a gente faz hoje é para continuar esse avanço em alinhamento com o que a administração está buscando também. Eu queria dar algumas dimensões. A gente fala em Santo Amaro, né? Eu fiz uma pesquisa rápida ontem da quantidade da população de lá e como isso vai ser importante, né? Então, o bairro mais populoso, hoje em dia, no município de São Paulo, há 96 bairros, né? O mais populoso deles é o Grajaú, que conta com 450 mil pessoas. É lá na Zona Sul, dentro da nossa circunscrição, que está entre os 10 mais pobres também. Hoje em dia, a renda per capita lá é de R$900, né, para cada pessoa. O terceiro bairro mais populoso do município de São Paulo é o Jardim Ângela, com 300 mil. O quinto, Capão Redondo, com 280 mil. O sexto, o Jardim São Luís, com 260. E Cidade Ademar é o sétimo, com 250 mil. Então a gente está falando aqui de 5 bairros, dos 10 mais populosos e todos da Zona Sul da nossa competência lá de Santo Amaro. Que somados, só esses 5 já dão 1,5 milhão de pessoas, né? Sendo que é notória a carência da região. Esses dados são do IBGE e também da SEAD, que é a Secretaria do Governo do Estado, que aponta para esses números, né? Então, para vocês terem uma ideia, e isso eu faço uma comparação, não buscando comparar unidades, enfim, só para dar a dimensão mesmo do assunto, né? Grajaú, com 450 mil, tem uma população maior do que essa unidade de Rio Preto, que tem 360 mil e uma unidade própria, né? Somados esses 5 bairros, e só 5, lembrando que lá tem mais de 15 bairros, né, no total, dá 1,5 milhão de pessoas, o que seria maior que a população de Campinas, que é 1.144.000, e até de Guarulhos, que é 1.200.000, né? Então, esses dados, como eu repito, né, não quero fazer nenhum efeito comparativo, porque acho desnecessário. Acho que cada um tem a legitimidade de buscar os seus cargos da forma como acha mais recomendável. É mais para demonstrar a proporcionalidade do nosso atendimento, a dificuldade do dia a dia, sempre lotado. O Rafael, na época da eleição, foi lá, viu o atendimento, como é que é desgastante. Na medida em que a gente atende muito todo dia, a todo momento, de manhã, de tarde, enfim. E já para encerrar, o que a gente gostaria era de ver esse avanço hoje, né? A gente conta com essa sensibilidade, esse objetivo. A gente vai demonstrar para vocês que vai ser importante para a carreira, vai valer a pena. Nós, defensores do cível, temos uma atuação bastante enfática nas ações coletivas. Semana que vem já vamos propor mais 2, uma na Ilha do Bororé, que nem seria muito da nossa jurisdição, é lá em Parelheiras, mas a gente mesmo assim abarca isso e segue em frente. E de Paraisópolis também, um complexo da Fazendinha, que também tem uma ação pronta para ser distribuída na semana que vem, sobre problemas de um projeto de habitação
popular foi feito lá de forma que está tendo vazamento, problema de esgoto, enchente, enfim. Muito parecido com o caso de São Miguel lá, né, que das enchentes. E, então, na verdade, hoje o dia é mais para isso, né? A gente queria enfatizar essa importância, que isso vai se reverter em favor do assistido, em favor dessas demandas coletivas, que a gente vai poder atuar com mais empenho, em favor de atendimento mais eficiente. E eu gostaria de, num futuro não tão distante, estar aqui pedindo para Boa Vista e lá para Santo Amaro. Acho que esse é o caminho nosso, acho que é isso que a gente quer. Sei que não é simples, assim como não foi simples o polo agora sendo incorporado, também não vai ser simples a Boa Vista chegar lá. Mas um dia eu espero que esteja vivo, quando isso chegar, não esteja aposentado, porque se depender da gente, dos defensores do CIV, a gente quer, com a estrutura necessária, caminhar para frente, não para trás. Então, eu agradeço as palavras, acho que é por aí. O Paulo contribuiu muito com a visão dele como coordenador regional sul, né? Ele viu na pele todas as dificuldades que a gente enfrenta. Então hoje acho que é um dia de dar um passo para frente, a gente conta com vocês para isso, tá bom? Eu agradeço a atenção e estou à disposição para qualquer esclarecimento que for necessário nesse sentido, tá legal? Obrigado. Obrigado, Guilherme. Chamo o próximo inscrito, Dr. Rafael Miranda, da unidade Mogi das Cruzes. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar todos os conselheiros da mesa, na pessoa do Dr. Rafael Bernassi, que é o presidente. E o motivo pelo qual eu vim comparecer hoje aqui nessa sessão extraordinária do Conselho, acompanhado da doutora Adriana Maia, que é coordenadora regional das execuções penais, do Dr. Celso, que é o itinerante lá em Mogi das Cruzes, é a nossa preocupação, a grande preocupação que a gente tem em relação à criação dos 2 cargos criminais em Mogi das Cruzes. A gente entende como muito bem-vindos esses 2 cargos. O grande problema são os 2 cargos acumulados com o júri. Pelo que a gente tinha ouvido dizer, existe uma falsa percepção da realidade dos números de Mogi das Cruzes, que já veio da administração anterior, que foi onde foram colhidos aqueles números que foram divulgados para os conselheiros. Justifica-se a criação acumulada do criminal em Mogi das Cruzes com o júri no baixo número de plenários que são realizados em Mogi das Cruzes. Mas esse número foi obtido de uma média mensal. Como foi feito? A administração anterior pegou o número anual de júris e dividiu por 12. Encontrou o número de 1,6. Só que esse número ele é falso. Por quê? Porque em Mogi das Cruzes, como existe o foro central e o foro distrital de Bras Cubas, só há plenários nos meses pares. E dezembro é um mês de recesso, então também não leva em consideração. Então você teria que dividir essa média anual por 5. Você vai encontrar um número de 8, que é o que acontece. Todas as terças e quintas dos meses pares tem plenário em Mogi das Cruzes. Aliado a isso, o número de provisionamento mensal, a média, tanto do ano de 2013 quanto a média desse ano de 2014, por vara, dá cerca de 60 a 65 provisionamentos novos por mês. Ou seja, seriam média de 130 processos por mês para 2 defensores. Então eu pergunto, será que seria possível um defensor fazer 65 processos novos criminais, mais 4 plenários por mês? Não sei se isso seria possível, eu acredito que não. E também foi criado, parte-se muito da premissa de analisar números de processos novos em outras comarcas do mesmo porte que Mogi. Mas isso também, para mim, esse número é equivocado. Por quê? Porque o que deve ser analisado é o número de provisionamento e não o número de processos novos. Por que eu digo isso? Mogi das Cruzes é uma cidade pobre. Então, tem muito provisionamento. Não há grande atuação de advogados particulares. Então, a maioria dos júris e dos processos criminais acabam caindo com a defensoria. Diferentemente, por exemplo, que foi utilizado como parâmetro Franca. Franca é uma cidade que tem muito maior poder aquisitivo. Então, o que eu peço para os senhores analisarem? O número de provisionamento de Mogi das Cruzes e não o número de processos da vara. E com base nessa circunstância, com todo respeito, mas eu entendo que é inviável acumular o júri com o processo criminal, porque os colegas que assumirem esses 2 cargos não vão dar conta desses processos e vão trazer maiores problemas para a própria administração superior. E era só isso que eu gostaria de falar. E eu peço que os senhores levem isso em consideração na hora de decidir esses cargos.
Obrigado, Rafael. Não tendo mais inscritos, vou chamar a pauta. Eu abro para manifestações dos conselheiros sobre assuntos diversos, caso alguém queira se manifestar sobre qualquer assunto, sem ser o único processo da pauta do dia. Então, sem manifestações dos conselheiros sobre assunto diverso, eu chamo a pauta o CSDP 210 de 2014, que trata sobre fixação do padrão de lotação e atribuições para a distribuição dos novos cargos de defensores públicos. Então, dando continuidade à nossa última sessão, eu estou aqui com os destaques que a gente fez para finalizar. Então, só retomando, a gente discutiu na última sessão e conseguimos avançar bastante com os destaques que foram feitos por diversos conselheiros, indicando locais para subtração de cargos propostos pela Defensoria, pela administração da Defensoria Pública. Desses destaques para a subtração ficou restando só a gente discutir dois cargos são os dois cargos que estão sendo criados na administração, para a subchefia do gabinete e a outra para a assessoria parlamentar. Então, a gente superando essa discussão, a gente pode daí iniciar a discussão de todos os destaques que foram feitos, para aí sim a gente conseguir, juntamente com esse material que foi entregue para todos os conselheiros, sobre as mudanças de atribuições, para a gente definir, eventualmente alocar de um local para outro, ou discutir aí as atribuições que estão sendo alteradas. Então, sobre esses dois cargos, eu queria só inicialmente, depois passar a palavra, eu não lembro exatamente quem que tinha feito o destaque, não estou aqui anotado, mas só retomar um pouco e falar um pouco sobre esses dois cargos. O primeiro é a subchefia de gabinete. Entre os cargos aí da administração e principalmente nesse início de gestão, nessa transição, a gente percebeu, não só nesses poucos dias, como também isso foi levado a gente pela administração anterior, principalmente pela Natália, que era a chefe de gabinete, da sobrecarga mesmo de atribuição na chefia de gabinete. Então, pela chefia de gabinete passam todos os processos internos, e tudo que chega à Defensoria Pública passa pela chefia de gabinete. É a chefia de gabinete responsável por todas as publicações de atos, por toda a agenda, por todo o trabalho de cerimonial da Defensoria Geral, e até mesmo por todas as decisões que são encaminhadas pela CGA, pela CTI, pela assessoria jurídica. Ela faz um filtro, faz uma decisão por escrito e aí passa para a Defensoria Geral. Então, sem dúvida nenhuma, pelo que a gente percebe nesse pouco tempo, é um local que está realmente bastante sobrecarregado e que precisa mesmo de um reforço para facilitar as atribuições do dia a dia da Defensoria Geral. Então, esse é um dos cargos aí que a gente prevê a criação na administração. Os outros, na verdade, só retomando, a gente está criando um cargo para assessoria da Corregedoria. O outro cargo, acho que na administração, considerando aí a Corregedoria. Não, esse aí dos núcleos que a gente está criando, um para a segunda instância e outro para o núcleo de idoso e pessoas com deficiência. E o outro cargo, que eu também queria comentar um pouco, é sobre da assessoria parlamentar. Esse cargo, na verdade, ele já está previsto por ato do PG, e ele era acumulado antes pela assessoria jurídica. Então, à época, quem desenvolvia essa atividade era o Dr. Gustavo Reis, que acumulava a atividade dele na assessoria jurídica, que conta com 5 integrantes, 4 assessores mais o coordenador da Jota, e acumulava essa atividade com as atividades de assessoria parlamentar. E a gente vê claramente que, apesar ali do esforço e do trabalho desenvolvido pela então assessoria parlamentar, é um local que precisa mesmo de um destaque, de um reforço mesmo, para que o defensor consiga fazer essa atividade com exclusividade. A gente tem diversos
tem os processos em trâmite na Assembleia Legislativa, os processos de interesse da Defensoria como um todo no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado. Então é importante sim a gente acompanhar de perto toda essa tramitação, principalmente agora considerando a aprovação da PEC, que vai ser promulgada agora, que prevê a iniciativa de lei para a Defensoria Pública. Então eu também concordo aí, até pelo que eu conversei com alguns conselheiros, de que é um cargo que na verdade vai se iniciar, então que hoje não tem uma atribuição exatamente aí preenchida, né? Apesar de ter toda a atribuição já fixada no ato DPG, do que tem que fazer esse assessor parlamentar, é um cargo novo em que a pessoa se dedicaria exclusivamente a isso, uma atividade nova, mas que, considerando aí, se a gente conseguir essa aprovação desse cargo, sem dúvida a gente vai fazer questão aí, não só essa administração, acho que como as futuras, acho que até um dever de uma prestação de contas até dessa atividade, de como o que vem sendo desenvolvido. E até para o início de atividade dessa assessoria parlamentar, eu acho importante, eventualmente, a gente até destacar a importância de uma articulação desse assessor parlamentar com os demais, com os núcleos especializados, tentando uma atividade também ligada à atividade fim da Defensoria Pública, com os temas relacionados aos núcleos especializados. A gente sabe dos diversos projetos de lei aí que tramitam na Assembleia, no Congresso Nacional, relacionados aos nossos temas de atuação. Então, essa assessoria parlamentar também teria uma atuação importante nessa frente, de uma forma coordenada e proativa, né? Porque essa atividade de assessoria parlamentar, ela sempre acabou sendo mais passiva, né? Mais receptiva, mais atuando conforme os acontecimentos, né? Então, principalmente quando a gente tinha aqui projetos de impacto na Defensoria Pública, eu lembro aqui quando a gente teve o PL 65 na Assembleia Legislativa, há toda uma movimentação, uma concentração para uma pessoa atuar. Mas eu acho que a importância desse cargo é realmente a gente ter uma atribuição preventiva mesmo, estar acompanhando e não só atuar na Assembleia e no Congresso Nacional quando o processo já está em fase lá de aprovação junto ao plenário. A gente tem que acompanhar todos esses projetos de lei, principalmente aqueles que são relacionados diretamente às questões institucionais, desde o começo da sua tramitação, todas as suas etapas do processo legislativo. Então, era isso que eu tinha a colocar sobre esses dois cargos. Aí eu passo a palavra, eu não lembro exatamente quem que tinha feito destaque, não sei se foi o Horácio. Eu vou passar a palavra para o Horácio, a próxima escrita é a doutora Márcia. Tá, com a palavra do Horácio. Bom dia a todos, excelentíssimo presidente, prezados conselheiros, todos presentes. Primeiramente, aqui queria parabenizar os colegas que fizeram uso da palavra, pessoas a quem tenho uma estima muito grande. Tivemos a oportunidade ali de compartilhar por quase 3 anos ali a Regional Sul da capital, eu pelo Jabaquara, os colegas por Santo Amaro e regional. Hoje eu me vejo totalmente contemplado, porque da onde saí também estamos presentes para onde fui, que são os colegas de Mogi das Cruzes, que me acolheram muito bem lá também. O Celso, que na verdade é meu espelho, está aí presente também. Eu queria, na verdade, inicialmente aqui, me ater à questão do trabalho que está sendo desenvolvido e focar na questão desses cargos da subchefia de gabinete e da assessoria parlamentar. Com relação à subchefia de gabinete, eu queria fazer uma ponderação que diz respeito à gestão administrativa. Eu acredito que a parte administrativa, o defensor público nem está preparado. A parte administrativa, ela tem que ser exercida por pessoas que tenham competência para tanto. Então, se eu estou falando de gestão administrativa e a gente tem cargos de agentes de administração superior, de administração pública, de administração geral, competem a eles praticarem esses atos de gestão. E eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu tive muito contato com a chefia de gabinete anterior, e aqui eu faço até uma menção de parabenização ao trabalho que é desenvolvido pela Jerusa, pela Marina, pela Ana Paula, que no gabinete sempre fazem um trabalho muito bom na parte dessa
do cerimonial, da organização administrativa. E a centralização disso em defensores públicos, na verdade, vai na contramão do que a gente pensa, que eu penso particularmente, no que diz respeito à gestão. Então, se a gente está com dificuldades no assessoramento administrativo da chefia de gabinete, não é colocando mais um defensor público, que poderia estar na ponta, fazendo as suas atribuições, dividindo situações. A própria corregedoria se manifestou aqui da dificuldade de fazer correições porque não tem um corregedor auxiliar. E a gente vai pensar em colocar num cargo administrativo alguém que tem natureza jurídica para fazer o seu trabalho. Então, outra questão, se a gente vê o trabalho como era realizado e como está sendo realizado, como será realizado, a gente tem que pensar na ponderação. Convém mais afastar mais um cargo para a função de subchefia de gabinete, ou convém mais o cargo colocá-lo em outras áreas onde há uma desigualdade latente ainda dentro da própria Defensoria Pública? É uma questão a se pensar. Então, na verdade, com relação à subchefia de gabinete, eu vejo que é importante, pode até ser importante, eu não estou presente, eu não faço essa crítica sem ter visto, mas eu acredito que o momento ainda não é esse para a gente fazer essa expansão. Com relação à assessoria parlamentar, o trabalho que foi feito pelo Gustavo Reis no período passado, não dá para a gente dizer que foi um trabalho mal feito. A gente pode analisar a questão remuneratória nossa, questão de ampliação de cargos, questão de salarial de servidores, ou seja, a mobilização na forma como se deu foi uma mobilização satisfatória. E ele fazia isso cumulando com as funções da assessoria jurídica. Aí, mais uma vez, eu volto para a questão da ponderação. Será que há necessidade de a gente colocar com exclusividade um cargo de assessor parlamentar? O nosso querido Rafael colocou a questão da articulação com os núcleos. Como coordenador de núcleo, tranquilamente eu posso falar que todas as vezes que eu procurei o Gustavo, eu fui bem recebido. A gente tem questões legislativas tramitando pelo núcleo, a gente teve várias manifestações no núcleo, seja no Congresso Nacional, seja na Assembleia, que a gente trabalhou a parte legislativa e a gente sempre contou com o apoio do Gustavo. Então, eu acredito mais uma vez que isso, na verdade, se é uma prioridade, ela é muito mais na escolha do perfil da pessoa que vai exercer essa função, do que destinar um cargo, na verdade, propriamente dito, para essa função. Então, coloco as minhas reservas. Aí, mais uma vez, estamos em vias de PEC, de iniciativa legislativa. Importante? Muito importante. A questão é o momento. É isso que eu vejo, que a carreira, de repente, no momento, não esteja esperando esse tipo de cargo, até porque o que mais se criticou era que, de repente, havia um inchaço na administração e a gente está caminhando na contramão do que a gente vinha dizendo. Obrigado. Palavra do doutor Márcio Garuti. Bom dia a todos, colegas que vejam aqui, nos visitando, de regionais, unidades distantes. Bom dia, sejam bem-vindos. A minha fala, na verdade, vem até na esteira do que o Horácio expôs. Há cerca de 15 dias, assim que houve a nomeação em posse do defensor geral, nós encaminhamos um ofício solicitando, informando, esclarecendo o que nós entendíamos como um quadro, se não ideal, mas bom para a corregedoria, considerando a vinda desses mais 100 defensores. Então, fizemos uma divisão de trabalho e solicitamos mais 4 cargos para a corregedoria. Então, não sei se eu não me fiz expressar bem, mas esse cargo que agora deverá passar a integrar a estrutura da corregedoria, como eu frisei,
na sessão de sexta-feira retrasada, ele veio suprir uma vaga que já deveria ter sido preenchida por ocasião da saída do terceiro defensor para integrar a PADEC. Então, quero deixar registrado aqui que o pedido da Corregedoria não foi de mais um cargo. Esse cargo que veio agora, para nós, deveria ter vindo antes, nos últimos 100 cargos de defensores públicos que nós recebemos. Então, a Corregedoria, na verdade, contava com pelo menos, não tendo vindo aquele, pelo menos mais 2 auxiliares para a Corregedoria. Sinto-me no dever de fazer esse esclarecimento, porque teremos eleição em breve para a Corregedoria Geral e estou deixando clara a situação do órgão, até para quem pretende me suceder nesta árdua tarefa. Bom, em segundo lugar, desculpe-me, Rafael, mas eu tenho que concordar com Horácio nessa questão da assessoria parlamentar. Eu sempre defendi que houvesse uma atenção maior da defensoria nessas questões parlamentares, iniciativas legislativas. E daí, lá atrás, foi criada essa assessoria parlamentar, primeiramente ocupada pela Daniela, que cumulava assessoria jurídica e ainda algumas defesas lá em Brasília, no núcleo de segunda instância. Creio que temos uma Associação Nacional de Defensores Públicos extremamente ativa, responsável, participativa, uma associação paulista e associações estaduais também muito atuantes, e não sei realmente até que ponto há de fato a necessidade de afastamento de uma pessoa para fazer esse trabalho de assessoria parlamentar. Igualmente, a chefia de gabinete, que na gestão anterior era o assessor especial, né, uma função ocupada pela Denise Veronese, talvez pudesse fazer também esse trabalho de assessoria parlamentar, por ser uma pessoa que possivelmente estará muito próxima ao defensor geral. Enfim, haveria aí alternativas caso houvesse uma disposição de atender outros órgãos da administração superior, especialmente a Corregedoria, que eu havia me esquecido de dizer, que também acumula, juntamente com seus servidores, as atividades da Comissão Processante Permanente. E, logicamente, se nós formos afastar outros colegas para fazer esse trabalho que cada vez tem aumentado mais, nós teríamos que ter outro afastamento também. Então, vocês estão me deixando numa situação de tenho que chegar ao ponto de abrir mão dessa atividade de comissão processante permanente dentro da Corregedoria e, como a deliberação me dá a atribuição de designar, eu vou designar colegas que estão nas bancas e que também deverão ser afastados, pelo menos nos dias de trabalho da comissão. Bem, queria também abordar um assunto que foge um pouco dessa questão, mas apenas um pouco, porque está também intimamente ligado. Recebi telefonemas na sexta-feira de colegas do primeiro tribunal do júri, e recebo agora, acabo de ver um e-mail da Juliana Belocchi, coordenadora
da unidade, primeiro Tribunal de Júri da capital, e eu não estive presente na sessão e soube que foram solicitados dados do primeiro tribunal da capital, foram solicitados dados da corregedoria, foram informados e possivelmente discutidos aqui, e os colegas impugnaram esses dados. A colega Juliana até usa uma expressão que foram distorcidos, talvez distorcidos porque não foram considerados os períodos de férias. Enfim, ela diz que não, que a unidade vai trazer essa questão aqui oportunamente para não prejudicar a discussão que corre por esse colegiado. Quero dizer que os dados que a corregedoria tem são os dados passados pelos defensores públicos, que têm o dever de passá-los e de passá-los com fidedignidade. É uma declaração pública que o colega faz. Esperamos que todos o façam de forma verossímil, fidedigna com as atividades que ele realiza. Chamou a atenção não só dos colegas, mas há algum tempo também da corregedoria. E a corregedoria chegou a conversar com o subdefensor, enfim. Mas sim, entende-se que pelo trabalho do júri é necessário um número X de plenários, enfim. Mas eu queria frisar que esses dados são passados pelos próprios colegas em todos eles, não só os do primeiro tribunal do júri, mas todos são considerados os períodos de afastamento, porque quando o colega não está trabalhando, quando ele está afastado, aquele mês, aqueles 15 dias, ele não tem o que informar. Isso não é uma peculiaridade do júri, é intuitivo que todos os colegas não informem o campo zerado quando ele não fez determinada atividade. Então, aguardemos, depois passada essa discussão de distribuição dos cargos, aguardemos os esclarecimentos da coordenadora da unidade. Luiz Gustavo. Bom, bom dia a todos e todas. Na verdade, eu queria dialogar um pouco com relação ao que está sendo falado sobre os cargos de assessor parlamentar e subchefia de gabinete. Essa administração, como premissa, ela tem se pautado para a criação desses novos cargos, para toda a elaboração da proposta de distribuição dos cargos, sempre o avanço nas áreas de necessidade da carreira. Nesse sentido, não há como deixar de criar esses dois cargos, e justamente porque nós vemos essa necessidade como um avanço, e um avanço tímido, no sentido de bem gerir a carreira. O Horácio falou em um inchaço da administração. Eu discordo um pouco, porque hoje nós temos 710 defensores públicos e com esses dois cargos iríamos para 25 afastamentos para todos os cargos de administração. Isso, para os senhores terem uma ideia, dá pouco mais de 3,5% do número total de defensores hoje em exercício. Ou seja, um número bem tímido. E no particular da assessoria e da subchefia de gabinete, o que nós pretendemos é uma mudança de paradigma mesmo em relação à atuação desses cargos nas suas respectivas funções. Eu vou explicar. O anterior assessor parlamentar, porque tinha uma função vinculada à assessoria jurídica, e que tenha sido muito bem sucedido nas suas funções,
ele se limitava a posições reativas e se limitava ainda mais ao âmbito da Alesp, né? Óbvio, fazendo todo um trabalho de articulação, sim, fazia, mas ele sobrecarregava a assessoria jurídica e não tinha pernas para desenvolver projetos que beneficiassem os usuários e o nosso serviço fim. Vejam, senhores, o que é previsto hoje no ato DPG 80 como funções, atribuições do assessor parlamentar. Apresentar à Defensoria Pública Geral, eu não vou nem ler todos, vou ler só alguns para que tenham ideia da nossa proposta. Apresentar à Defensoria Pública Geral propostas de alteração legislativa e minutas de projetos de lei. Sugerir a criação de comissões para formular e acompanhar propostas de elaboração, revisão e atualização legislativa. Participar, em conjunto com a assessoria jurídica, da elaboração de projetos de lei de interesse da Defensoria Pública, inclusive as respectivas exposições de motivo por encaminhamento ao governador-geral, governador do Estado. Acompanhar e manter registro atualizado sobre o trâmite de proposições legislativas de interesse da Defensoria Pública. Enfim, e aí vai. Nós temos aí uma série de incisos tratando das atribuições desse defensor que vai estar afastado. Se a gente pretende que um defensor minimamente consiga elaborar projetos de lei, criar comissões internas na carreira para propor revisões do Código Penal, do Código de Processo Penal, do Código Civil, enfim, né, de toda a legislação que é diretamente envolvida na nossa atuação fim, e ainda assim desenvolver um trabalho de articulação na Alesp e no Congresso Nacional, fazendo vez a nossa tão trabalhada e tão suada autonomia para propor projetos de lei que agora com a PEC veio, sinceramente eu acho que sim, é o caso de afastarmos uma pessoa, porque ele não vai ser um defensor super-homem para conseguir fazer tudo sem um mínimo de tempo razoável, né? Eu dou sim, porque eu vou também tratar a respeito do cargo da corregedoria, e aí eu acho que vale dar. Na mesma linha, a subchefia de gabinete é porque a gente entende que, além de tratar de todo o expediente que o Rafael mencionou aqui, é necessário um cargo para... é o cargo que a gente chama de front office. O que é isso, em termos de gestão administrativa? É a pessoa que vai, junto com o defensor público geral, fazer a interlocução com as demais carreiras e com a própria carreira. Se a gente quer uma carreira que converse mais, um defensor público geral, que consiga dialogar com a instituição, gerindo-a de forma mais democrática, a gente precisa dar pernas para isso. Eu vejo a Fernanda, até quando a Natália foi apresentar na semana de transição todas as atribuições da chefia de gabinete, eu brincava com ela, eu comecei a dar risada porque de tanta função, de tanta atribuição, eu falei, 24 horas trabalhando vai ser pouco. Nesse sentido, a gente prevê, sim, esse cargo como uma forma de avançar para mudar esse paradigma de atuação. E aí, Márcia, é o que eu gostaria de dialogar com você. É óbvio, a gente não conseguiu aqui fazer um projeto que contemplasse todo o pleito da corregedoria, em que pese saibamos da importância desse órgão no momento de crescimento da instituição. Porém, a gente pensa que com a nossa proposta a gente avança, né, na direção de um ideal e que, óbvio, a gente sai de um patamar e consegue, de uma forma ainda que tímida, melhorar as condições para o próximo corregedor, sem, obviamente, apagar a necessidade de um reforço futuro. Mas eu acho que isso foi a lógica de todo o nosso processo. A gente tentou, ainda que de forma gradual, contemplar todos os pleitos.
né? Então, é por isso que eu encaminho para manutenção aí dos 2 cargos. Fazendo aqui minha réplica, na verdade, eu ressalto esse cargo que a Corregedoria recebe, é um cargo que a Corregedoria não brigou por ele por ocasião do afastamento da doutora Fernanda, que aqui se encontra, para a PADEC. Então, creio que este conselho e os conselheiros ligados na gestão anterior da PADEC têm esse débito com a Corregedoria. Por outro lado, a questão do assessor parlamentar, eu lembro que nós temos um defensor público afastado em Brasília, no Ministério da Justiça, na Secretaria de Assuntos Legislativos. Como disse, temos uma ANADEP muito organizada, muito atuante, que está em Brasília. Então, não sei nem se esse cargo virá para a Corregedoria, mas não vejo a necessidade de um afastamento exclusivo para isso. Só uma parte, só para reafirmar o seguinte, que mais uma vez me dá a impressão de que mais uma vez os núcleos são relegados na carreira. Porque os núcleos têm um trabalho muito importante de articulação legislativa e a gente tem um trabalho muito importante de política de elaboração de projetos de lei. Quando você falou de reforma do Código Civil, do Código Penal, o núcleo esteve na audiência pública de reforma do CDC, representando a Defensoria Pública de São Paulo e representando todas as defensorias públicas do país. Então, quando eu falo de importância do cargo, eu estou dizendo que o cargo não é importante, não é isso, né? Mas a função, como a Márcia bem colocou, ela pode ser realocada. E na parte legislativa é um trabalho que pode ser feito conjuntamente. Na verdade, Horácio, quando eu falei que o assessor parlamentar tem essa atribuição de desenvolver política legislativa, isso não impede que ele trabalhe junto com o núcleo. Pelo contrário, a nossa ideia é que ele reforce a atuação dos núcleos, até mesmo dando condições para a gestão política. Eu confesso que o coordenador tem dificuldades nisso. Você foi coordenador e sabe o tanto que é difícil tramitar na Alesp e tramitar no Congresso Nacional com fluidez. Nesse sentido, pelo contrário, eu acho que as nossas falas não divergem, elas convergem. Porque o assessor parlamentar ele tem que trabalhar junto com o núcleo para dar esse encaminhamento, essa coordenação, e não anular o trabalho do núcleo, pelo contrário. O próximo inscrito, o doutor Luiz Eduardo. Senhor presidente, na verdade, esses cargos foram de destaque da minha parte, principalmente, por conta do desconhecimento específico do que seria feito em cada um deles. Na verdade, foi esse o problema inicial. Então, não se discute, pelo menos inicialmente, que seriam desnecessários ou super necessários, ou uma demanda de urgência ou não. A dúvida inicial foi o que seria feito por cada um deles. No que diz respeito à assessoria parlamentar, é fato que já consta um ato DPG que regulamenta a sua função, então acho que a função está até regulamentada, apesar de ser exercida cumulativamente com a assessoria jurídica no passado. A subchefia de gabinete não consta na regulamentação específica. Ela, pelo que consta, pelo menos pelo corredor da Boa Vista, que ela é exercida no passado pela assessora especial. Existia uma figura de assessor especial que exercia essa função de subchefe de gabinete, mas mesmo assim, aos olhos de todos, né, parece que essas atribuições não estavam definidas e do que seria feito por ela exatamente, especificamente. Então fica um pouco difícil para um conselheiro votar favoravelmente ou contra a proposta sem nem saber ao longe o que é feito por ela. Então, nesse estágio é que eu acho que compensou esse destaque. Com relação à assessoria parlamentar, eu acho que ela é extremamente necessária, não tem dúvida nenhuma da sua existência. Acho que como nós iremos desempenhá-la é outra história, mas que a função é necessária, isso é muito óbvio para mim. Com relação a já outro cargo, a subchefia de gabinete, me gerou um pouco de surpresa o fato de essa demanda ter surgido na gestão anterior. Se a gestão anterior apresentou esse pleito a vocês, que estão assumindo agora,
por que não fez inserir na projeto de cargos deles essa proposta? Porque eles tiveram um tempo de gestão muito maior do que Vossa Excelência para poder dinamizar os afastamentos que desejavam. E fizeram em muitas áreas. Então, por que isso não foi objeto de inserção pela gestão anterior, que tinha esses mesmos dados que Vossa Excelência detém hoje? Então, eu me senti um pouco surpreendido por essa proposta.